Olá pessoal, seja bem-vindo à sexta aula de montagem e manutenção. Na aula anterior nós falamos sobre os principais erros na hora de montar o seu computador, né? A fonte chaveada na voltagem certa, cooler mal encaixado, as conexões de LED do painel frontal, entre outros problemas que a gente pode encontrar na hora de montar o seu computador. Na aula de hoje, iniciando o módulo de manutenção, vamos começar falando sobre sistemas operacionais, ou seja, vamos instalar junto um sistema operacional numa máquina virtual. Mas antes, eu preparei um material onde a gente vai conversar antes de fazer a instalação do sistema operacional, beleza? Então vamos lá? Então, pessoal, só para lembrar, esse material ficará disponível para fazer download em PDF para vocês acompanharem a aula junto comigo. Aproveito também para falar que a aula com o slide vai ser um pouco menor, porque a partir de agora a gente vai começar a falar numa aula teórica e vamos praticar, beleza? Então, para começar a nossa aula, vamos começar falando sobre formatação, né? O que é a formatação? Ao contrário de que muitos falam por aí, a formatação não é reinstalar um sistema operacional. É basicamente preparar o seu disco para receber um sistema operacional, para ser instalado no sistema operacional. Então, eu botei a descrição aqui que a formatação de um disco magnético é realizada para que um sistema operacional seja capaz de gravar e ler os dados desse disco, criando assim a estrutura que permite gravar os dados de maneira organizada, recuperá-los mais tarde, beleza? Existem dois tipos de formatação, chamados de formatação física e formatação lógica. Basicamente, a formatação física é feita na criação desse dispositivo, na fabricação dele é feita a formatação física. Ela vai separar a estrutura metálica do equipamento, né? Já a formatação lógica é uma forma de preparar o HD para receber o sistema operacional, beleza? E como assim? Quando eu formato, né? Quando eu dou um formato para o meu disco, quer dizer que eu vou colocar nele um sistema de arquivo. E o que é um sistema de arquivo? Lá em cima eu escrevi que o sistema operacional vai ser capaz de gravar e ler os dados desse disco, né? Criando uma estrutura que permite gravar os dados de maneira organizada, beleza? E o que é isso? É simplesmente o sistema de arquivo, né? Um sistema de arquivo é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permite o sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Então, ele vai criar um sistema de transferência de dados entre o sistema operacional e o HD e vai alocar esses dados de acordo com o sistema que a gente escolher, beleza? No Windows, né, no mundo do Windows, nós temos os três grandes formatos que são utilizados hoje em dia, né? Tem o FAT32, tem o exFAT e tem o NTSF. O FAT16 é o mais antigo, eu não citei ele, mas ele é usado na época do MS-DOS. Hoje, na estrutura atual, nós usamos o formato NTFS, né, que é um sistema de arquivo mais complexo e é utilizado para os sistemas mais novos, beleza? Com isso, existem outros formatos, outros sistemas de arquivos para outros sistemas operacionais. Então, vai variar de acordo com o seu sistema, beleza? Mas o Windows, basicamente o Windows atual, vocês vão usar o sistema NTSF, que a gente vai ver mais para frente na hora que estivermos formatando e instalando um sistema operacional, beleza? Falando disso, né, de sistema de arquivos, também vale falar sobre as partições. O que são as partições? É basicamente eu pegar o meu HD, vamos dizer que eu tenho um HD de 1 TB,
e eu queira dividir esse HD em 2 blocos. Um de 500 que vai permanecer com o meu sistema operacional e a outra parte eu quero que fique o meu backup, né? Os meus arquivos de música, de áudio, de foto. Por quê? Toda vez que a gente precisa reinstalar no sistema operacional, né, a gente vai formatar, vai preparar a unidade que estiver o antigo sistema operacional, né? Porque vamos dizer que a gente tem um sistema operacional defeituoso, corrompido com algum erro, e a gente precisa reinstalar o sistema. A gente vai reinstalar exatamente na partição que esse sistema estava instalado, beleza? Então, vamos supor que eu tenha lá a unidade C, que é basicamente onde a gente instala o sistema operacional. Normalmente é instalado em C, mas no sistema multiboot você pode instalar um sistema operacional em C e um sistema operacional em D, mas eu vou explicar isso mais para frente, né? Então, está lá instalado em C, eu preciso reinstalar o meu sistema operacional, só que eu não quero perder os meus arquivos, então eu faço backup em outra parte do meu HD. É como se eu pegasse o meu HD fosse uma barra de chocolate e eu dividisse essas barras de chocolate para que eu alocasse dados específicos, beleza? É possível fazer 4 partições primárias, né? Existem as partições primárias, as partições estendidas e as partições lógicas, beleza? O sistema operacional só pode ser instalado nas partições primárias, né? Então, só podemos instalar 4 sistemas operacionais em um único dispositivo. Como assim? É possível eu instalar um sistema operacional e criar uma partição para instalar outro sistema operacional. Então, eu teria 2 sistemas no mesmo HD, no mesmo dispositivo. Porém, eu não posso executar os 2 sistemas ao mesmo tempo. Um vai ser ativo de acordo com o que eu escolher, beleza? Então, eu consigo fazer 4 partições primárias e instalar 4 sistemas operacionais. Só que existem também as partições lógicas, que não é possível fazer a instalação do sistema operacional, porém, eu posso guardar qualquer outro tipo de arquivo. Vai servir como uma unidade de armazenamento dentro do meu próprio dispositivo. Então, vai ser um HD com um sistema operacional, com uma outra partição que vai servir como backup, beleza? Então, a gente vai ver isso mais na prática, vocês vão ver que é uma função, é uma opção que, para quem vai trabalhar com isso, tem de fazer os backups, às vezes guardar assuntos pessoais, documentos, imagens, ou para quem quer explorar 2 sistemas operacionais ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Você tem o seu computador, você trabalha de home office ou numa empresa, né? E você tem um sistema que só funciona no Windows 7. Mas você utiliza esse mesmo computador para entretenimento seu. Você tem o seu computador pessoal e você precisa... você joga, você acessa a internet ou faz outras funções que são possíveis somente no Windows 10. Então, você vai ter um sistema... Você pode instalar 2 sistemas operacionais. Um vai ficar com o Windows 7, com o seu sistema do trabalho, e o outro você vai ter um Windows 10 já voltado para entretenimento, para acessar de uso pessoal, beleza? É possível fazer essa divisão. Então, a partição é um assunto importante que a gente vai tratar e vou mostrar para vocês como é que faz uma partição dentro do Windows, beleza? Não indo muito longe, falando de partição, a gente precisa de um disco de instalação, ou conhecido como disco de boot, né? O disco de boot é uma mídia de armazenamento digital, pode ser um pendrive, pode ser um CD, pode ser um disquete. E a partir disso a gente vai iniciar o sistema operacional. A gente vai iniciar, pode ser uma instalação de sistema, uma recuperação de dados, eliminar dados, porque a partir do momento que eu crio um disco de instalação, o software que eu colocar para iniciar através desse disco pode ser um sistema operacional. Então, eu posso iniciar um Windows através da minha mídia removível
né, o pendrive, um CD, um disquete não, porque não cabe um sistema operacional hoje em dia não cabe um sistema operacional dentro de um disquete. Mas uma mídia, um CD e um pendrive é possível, sim, iniciar um sistema operacional através do seu pendrive, né? Recuperação de dados, por exemplo, quando a gente tem uma instalação de sistema operacional dentro de uma mídia removível, normalmente ele vem com ferramentas de reparo do sistema que você já tem. Vamos supor, vamos falar na linguagem do Windows, eu tenho o meu Windows 10 e deu problema no meu Windows 10, só que eu tenho o meu CD ou o pendrive de instalação desse Windows 10. A partir do momento que eu iniciar o meu computador através desse pendrive, eu vou ter acesso a umas ferramentas para, talvez, resolver o meu problema do Windows 10. Eu vou ter acesso ao prompt de comando, eu vou ter acesso à ferramenta de recuperação, desfragmentação de disco, entre outras ferramentas, até o próprio resolvedor de problemas do Windows pode detectar o problema e resolver, beleza? Então, tem aí no disco de instalação também a solução de problemas de hardware e software. Por quê? Porque, de repente, você está com um problema de software, né? Um programa que você instalou está impedindo o seu Windows de entrar, de ligar. Então, você pode iniciar um sistema operacional através do seu pendrive, do seu CD, e vai acessar o seu sistema operacional que não está ligado, não é ele que está ativado, é o do pendrive, e você pode eliminar esses arquivos, pode corrigir esses arquivos que estão dando problema, beleza? A gente vai ver isso com mais calma mais para frente, mas agora a gente vai começar a praticar, beleza? Então, vamos começar com a instalação do Windows, que é mais simples, né? É o sistema mais usado para a gente, mas também vamos instalar uma versão do Linux, que é Ubuntu, beleza? Então vamos lá. Então, galera, antes da gente fazer a instalação do nosso sistema operacional, a gente precisa criar uma mídia de instalação. Ou seja, a gente precisa ter o nosso CD de instalação ou um pendrive ou uma mídia removível, pode ser um cartão de memória que seja compatível com o seu computador. Agora, falando sobre mídias, vale ressaltar que o pendrive e o cartão de memória são mais rápidos do que o CD e o DVD. Então, caso você esteja fazendo uma instalação com um CD e uma outra pessoa com um pendrive, a pessoa que estiver com o pendrive vai ter uma transferência de dados maior, porque o pendrive é mais rápido, beleza? Hoje em dia, os computadores vão ficando menor, a tecnologia vai avançando e o tamanho vai ficando menor. Os equipamentos hoje não vêm mais com drive de CD ou de DVD ou de Blu-ray. Eles vêm com entradas de pendrive. Então, o ideal é que a gente sempre tenha um pendrive com um sistema operacional para fazer uma instalação ou reparar um sistema, beleza? Então, antes de mais nada, vamos criar a nossa mídia, preparar a nossa mídia. Eu vou utilizar um pendrive e vou explicar para vocês como é que eu crio um pendrive bootável, que a gente chama, né? Essa é a nomenclatura. Mas um pendrive com um sistema para instalar no sistema operacional. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu fui no site da Microsoft e fiz o download, a imagem do Windows. Como assim uma imagem? Aqui eu tenho minha pastinha de sistemas operacionais, abri aqui, eu tenho o meu Windows e veio no formato ISO, né? O formato ISO, que é basicamente um CD ou um DVD virtual, né? Que já está pronto para ser gravado numa mídia, num CD ou num DVD, numa mídia física, beleza? Então, eu não vou utilizar no CD porque o meu computador e o drive que eu vou utilizar não tem um drive de DVD. Então, primeiro eu vou preparar o meu pendrive. Como assim? Eu baixei um programa chamado WinSetup from USB. Eu vou deixar o link na descrição para vocês
fazerem o download, caso vocês queiram, né? Aqui em Windows, ele está aqui na minha pastinha, vou abrir aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a versão 1.9, mas existem outras versões lá, tá bom? Então aqui tem 2 executáveis, não está a descrição, né? Tá o WinSetup 1.9 e embaixo está o WinSetup 64, né? O que é esse x64? Está dizendo que o meu sistema é 64 bits, então eu preciso usar o de baixo. Mas se o seu sistema for 32, você vai clicar no de cima, beleza? Como saber se o meu sistema é 32 ou 64? Bem simples. Vai clicar aqui no menu iniciar, né? Vai abrir uma página de uma pasta parecida com essa aqui, pode ser qualquer pastinha. Clica aqui em meu computador, tá vendo? Este computador. Clica com o lado direito do mouse, vem em propriedades e aqui vai estar o seu sistema operacional, ó. Aqui, sistema operacional Windows, o meu Windows Pro, e vem escrito qual é a versão do meu sistema aqui, ó, sistema operacional baseado 64 bits e o meu processador com base em 64 bits. O meu processador é 64, então eu não preciso eu não preciso usar a versão 32 bits, tá bom? Ela é recomendada mais para quem tem um computador antigo e tem até 4 GB de memória, porque a versão 32 bits do Windows, ela não lê mais do que 4 GB de memória de RAM. Então, voltando aqui, vou abrir o meu programinha, vou deixar o link na descrição para vocês fazerem, e aí ele é bem intuitivo. Vocês vão ver aqui, já tem ele já identificou o meu pendrive. Meu pendrive é de 7 GB, de 7 GB e 48 e tem isso aqui livre, beleza? Vamos lá. Antes de eu começar, eu preciso preparar o meu pendrive. Então, tá vendo aqui o botãozinho? RM Prepare USB? Clico em cima dela, vai aparecer essa outra opção. E aqui eu vou dizer para o meu pendrive o que eu quero instalar nele, beleza? Então, vamos lá. Primeira opção, tamanho, eu vou usar o tamanho máximo, beleza? O nome do volume vocês podem alterar, não tem problema, vai só ficar o nome lá em cima. Agora, a opção de boot, tá? Se for os Windows mais novos, acima do Windows XP, vai usar essa primeira opção. MS-DOS, só se você quiser utilizar o MS-DOS antigo, tá bom? Aqui, Windows XP para baixo, vai usar esta opção. Aqui. FreeDOS é para um tipo de Linux, né? Vai usar o kernel Linux. E o Syslinux é para botar outros sistemas. Ele explica aqui quais sistemas são utilizados nesse formato. Beleza? Eu vou usar o Windows, porque eu vou fazer a instalação do Windows 10. Então, eu quero o meu pendrive no formato NTSF, que é o formato mais complexo e um pouco mais rápido do que o FAT32, tá bom? O FAT32 tem limitações de arquivos maiores do que 2 GB, beleza? Então, eu marco a opção NTSF, vou clicar nessa opção aqui, boot AES HD, que aí o meu computador, minha placa-mãe, vai identificar esse pendrive como se fosse uma mídia removível ou um HD externo, tá? Eu gosto de utilizar essa opção, mas não é necessária. Se vocês quiserem deixar em branco, pode deixar, mas eu deixo marcado, eu prefiro assim. Você vai vir aqui e vai preparar o pendrive, né? Pronto, ele vai dizer que ele vai executar um comando, né, no meu pendrive, e agora ele vai dizer que vai apagar todos os drives. E se eu estou ciente disso, vai apagar todos os meus dados. Cliquei em OK, ele vai começar a preparar o meu pendrive, vai começar a formatar o meu pendrive para receber aí o instalador do Windows, né? Tá ali rodando. Aí ele vai terminar de fazer a configuração no meu pendrive e eu vou selecionar a opção. Prontinho, terminou. Ele vai voltar para essa tela. Eu vou vir aqui no botãozinho sair.
Prontinho, meu pendrive, posso dar um refresh aqui, que ele vai atualizar. Vai vir aqui na opção, né? Vou marcar a opção, o meu é o Windows 10, então é essa opção aqui de baixo. Marquei com o quadradinho, vou selecionar onde está a ISO, tá vendo aqui? ISO. A ISO é aquela imagem do Windows que eu baixei lá do site da Microsoft, né? Dá o OK aqui. Já veio para a minha página de sistema operacional, mas está na área de trabalho, na minha pastinha de sistemas operacionais, que eu já coloquei o Windows lá que eu fiz o download. Vou clicar em abrir. Prontinho, agora eu clico em Go. E aí, esse programa vai instalar, vai pegar os arquivos do Windows e vai pôr dentro do meu pendrive, de forma que eu consiga inicializar o meu sistema através do meu pendrive e fazer a instalação do Windows ou corrigir um problema em um sistema operacional. Bom, e aqui ele começa, ó, prepara o boot, vai fazer as instalações do boot e depois vai copiar os arquivos. Show? Então, essa é a primeira parte, preparar a mídia de instalação. A gente vai ver agora, antes de instalar também, vamos configurar a nossa máquina virtual para a gente conseguir instalar o sistema operacional. Beleza? Então, vamos lá ver a nossa máquina virtual e depois fazer as instalações. Então, pessoal, agora nós vamos começar a configurar a nossa máquina virtual para fazer a instalação do Windows. Beleza? Estou usando aqui um programinha chamado Oracle VirtualBox. É um programa que a gente consegue criar máquinas virtuais e fazer a instalação de sistemas operacionais para fazer testes, para rodar programas específicos, desde que não sejam muito pesados, porque, teoricamente, eu vou estar criando um computador dentro do meu computador, beleza? Então, vou lá executar o programinha, né? Ele vai vir nessa primeira tela, vai te dar as boas-vindas. E aqui tem algumas configurações que a gente pode fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma nova máquina. Tá vendo aqui? Não tem opções de máquina. Aqui tem as ferramentas que a gente consegue ver, que é bem-vindo. As mídias, que são os HDs, que a gente vai criar um HD virtual também. E as placas de rede. Mas na hora da instalação inicial do bem-vindo, a gente vai fazer todos esses passo a passo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, aqui eu tenho as opções de preferências, né, que é a configuração do programa, né, das opções, entradas, tem o idioma, atualização do programa, entre outros, onde ele vai salvar os arquivos, né? Aqui eu tenho importar, caso eu já tenha criado uma máquina virtual e salvei na internet, no meu pendrive, eu posso colocar no meu computador, importar ela para a minha máquina virtual e trabalhar ela aqui. Exportar, né? Tem a opção de exportar, levar ela para casa e utilizar em casa. Fica a seu critério, tá bom? Tem aqui a opção novo e acrescentar, tá bom? Vou clicar em novo, porque eu quero criar um computador novo, beleza? E esse computador vai receber o Windows 10. Então vamos lá, vem aqui, vai aparecer nome do seu sistema operacional. Ele tem uma inteligência que, se você escrever Windows, ele já sabe que vai usar o Microsoft Windows. Se você botar 10, ele já troca para 10, tá vendo aqui? Então ele sabe que você botou o nome Windows 10, ele troca a versão para Windows 10. Só que eu vou usar a versão 32 bits do Windows, tá bom? Que eu acho mais leve de se usar. Aqui, o local onde ele vai salvar essa máquina, você pode alterar, botar onde você quiser. Eu vou deixar onde está. Vou clicar em próximo. E agora eu vou selecionar o tamanho de memória que esse computador vai ter, né? Então, vou vir aqui. Eu vou deixar 2 GB de memória, o meu computador tem 8, né? Então 2 GB dá para ele utilizar tranquilamente no sistema 32. Vou clicar em próximo e agora eu vou criar um disco rígido virtual para ele, né? Tem aqui a opção de não acrescentar disco rígido ou utilizar um que já está criado.
Eu vou criar um novo, tá bom? Então, cliquei. Aqui ele vai te dar as extensões, né? Existem 3 extensões aqui que ele te dá as opções. Uma é de cada programa específico. VDI é do VirtualBox. VHD é do Virtual Hard Disk, que é a opção de criar um HD virtual, aquela que ele deu pra gente. E tem a VMDK, que é Virtual Machine Disk, que é um outro sistema, é um outro programa que vai emular computadores para você usar. Então, próximo, eu vou deixar na opção do VirtualBox, né? Só voltar aqui, né? Vou deixar na opção VirtualBox, vou clicar em próximo. Armazenamento de disco físico, eu vou deixar dinâmico, porque ele vai alocar o espaço de acordo com os dados que eu vou colocar. Se eu colocar tamanho fixo, a máquina virtual já vai criar um arquivo do tamanho de 50 GB ou do tamanho que eu determinar para alocar o espaço. Se eu botar dinâmico, ele vai alocando de acordo com o que eu colocar, com a quantidade de arquivos que eu tenho. Bom? Então, deixa dinâmico. A localização do arquivo, aqui é onde vai ficar o arquivo, na verdade, a minha placa, o meu HD, né? O meu HD virtual. E aqui, o tamanho do HD virtual que você quer criar. Eu vou deixar 50 GB, um tamanho bom, o meu computador tem espaço. Então, criei. Prontinho. Tá aqui o meu computador com as configurações dele, ó. Memória, 2 GB, tá vendo? Ele tem um leitor de disquete, um leitor óptico, que é um CD ou de DVD. Tem um disco rígido. Essa daqui são as configurações dele, tá vendo? O processador. Aqui a tela, ele tem uma memória de vídeo 128, ele não tem servidor de desktop, que eu não botei, não tem opção de gravação de tela. Armazenamento, tem um HD virtual aqui, tá vendo? Windows 10 VDI. E no SATA 2, como se ele tivesse 2 portas SATA, ele não tem. Áudio é um áudio, vai produzir som, mas é de forma virtual. Rede, aqui está uma placa de rede, ó, Intel Pro, né, que é ele está simulando uma placa de rede. USB, né, ele vai ter um controlador USB. As pastas compartilhadas, caso eu queira compartilhar do meu computador hospedeiro para o convidado, que esse aqui é o convidado. E uma descrição, caso eu queira deixar. Nesse computador eu utilizo para fazer configurações de Windows. Ou para testar softwares novos, ou ver se algum programa possui algum tipo de vírus. Isso aí vai ficar a seu critério, a descrição é livre. Bom, então vocês podem vir aqui em configuração, vai ter essas opções também, tá vendo aqui? Opção básica, só nome, tipo e a versão do Windows. Avançado, você vai ter aqui área de transferência compartilhada. Nessa opção aqui, você vai criar uma transferência. Se você vai permitir que eu transfira arquivos do meu computador hospedeiro, do meu computador virtual e assim vice-versa. Tá vendo? Hospedeiro para convidado, do convidado para hospedeiro e bidirecional. Os dois conseguem compartilhar arquivos entre eles. Arrastar e soltar. É como se eu pegasse um arquivo da minha área de trabalho, arrastasse para a minha máquina virtual e ela aceitasse numa boa. Então você tem essa opção aqui também, somente do hospedeiro para convidado, convidado para hospedeiro ou bidirecional. Descrição é aquela descriçãozinha que eu falei lá atrás. E criptografia, caso você queira botar uma senha nessa máquina virtual. Vamos dizer que você envie isso para alguém e você precisa postar isso na internet. E aí, com uma senha, as pessoas não vão conseguir acessar, né? Somente você vai acessar, por mais que as pessoas façam download dos seus arquivos, da sua máquina virtual, para ele acessar, ele vai precisar de uma senha. Então, você vem aqui, habilitar a criptografia, bota uma senha, tá bom? Pode ser letra e número, tem aqui as opções, mas eu vou deixar sem senha. Show? Sistema, aqui você configura a sua placa-mãe, né? Aumenta a memória, bota os drives que você quer, o chipset que ela vai usar, né? O dispositivo pode deixar em table USB, porque ele vai reconhecer o seu mouse, independentemente, tá bom? Deixa habilitar essa opção, essas duas aqui
pode deixar desabilitadas, né? Isso aqui é para sistemas específicos. Processador, você pode dizer a quantidade de núcleos que você quer no processador. Não aumenta demais para não sobrecarregar o teu computador. Eu vou deixar o meu como um CPU só, um processador só. E a restrição que você pode enviar para essa máquina virtual. Então, o seu processador vai focar 100%? Ele vai poder focar 100% na sua máquina? Ou não, né? Então, você pode configurar aqui quanto de processamento essa máquina vai poder puxar do seu processador real, beleza? E a aceleração deixa as duas opções marcadas, que é para aumentar a velocidade de emulação. Monitor, você configura o tamanho do monitor, né? Aqui tem quantidade de monitores, aqui você tem a memória de vídeo, né? A placa de vídeo da máquina virtual. Tem aqui controladora gráfica, que seria a placa de vídeo que você vai usar. Deixa essa opção aqui mesmo. E habilitar a aceleração 3D, você vai habilitar a sua placa de vídeo, vai fazer parte, então você vai conseguir aumentar a quantidade de memória da placa, tá bom? Mas eu deixo desabilitado, deixa 128 bits mesmo, até porque eu não vou usar para jogar ou gerar algum tipo de gráfico. Mas tem gente que utiliza. Então, armazenamento onde está o meu HD, tem aqui um HDzinho e um drive de CD, tá vendo aqui? Um drive de CD vazio, né? Mas como é que eu insiro um drive de CD numa máquina virtual? A gente vai mostrar isso para frente. Então, aqui o áudio, onde vocês podem configurar. Rede, né? Se você quiser botar mais de um adaptador de rede na sua placa. As portas seriais, se você quiser habilitar, elas já são desabilitadas porque as portas seriais não são mais usadas. USB, vem com controlador de USB 1.1. Pastas compartilhadas, que é a pasta onde seu computador hospedeiro e o seu computador virtual vão se comunicar. Então você pode criar uma pasta ali que eles podem trocar informações. E interface do usuário, que eu vou explicar para vocês. Vocês podem alterar aqui, mas a gente ainda não mostrou elas para a gente fazer essas alterações. Beleza? Então vamos lá. Deu OK. Está aqui a sua máquina pronta para instalar o Windows. Vamos lá. Eu vou ligar a máquina. Como que eu ligo? Você pode dar 2 cliques em cima da opção Windows, ou você pode vir aqui, lado direito, clicar, vai clicar no botão Iniciar. Também tem aqui, tá vendo? E iniciar normal. Agora a máquina vai programar, vai iniciar como se fosse um computador normal. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? E vai dar fatal erro porque eu não tenho nenhuma mídia de boot. Eu não tenho nenhum sistema operacional e nada que seja inicializado. Beleza? Para a gente configurar como que ela vai ser inicializada, a gente tem a opção aqui em cima. Arquivo, né, que a gente vai mexer na máquina. Né, a gente tem a opção de fechar, mudar as configurações. Máquina, mudar as configurações do equipamento. A mesma da coisa das preferências aqui. Essas preferências são do programa da VirtualBox. E aqui em máquina, as configurações são da minha máquina virtual. Tá bom? E aí eu tenho aqui a opção pausar, reiniciar e desligar essa minha máquina. Visualizar é para opções de visualização de tela. Eu posso botar em modo tela cheia, modo escalonado, ajustar tamanho, né? Posso vir aqui, ó, ajustar tamanho e aumentar um pouco, entendeu? Mas, por enquanto, vamos usar a opção entrada. Aqui, a gente consegue enviar comandos do teclado, tá vendo aqui? Opção teclado. Como assim? Eu consigo enviar um comando do teclado. Porque se eu apertar Ctrl Alt Del agora, minha máquina vai retornar, vai aparecer as configurações do meu PC hospedeiro e não do computador virtual. Então, por isso eles criaram essa opção para a gente clicar as hotkeys, né? Dar os comandos para iniciar para dar um comando da minha máquina virtual. Beleza? Dispositivos. Aqui a gente consegue ver os dispositivos colocados no meu computador. Inclusive no meu computador virtual. Dispositivo óptico. Aqui eu escolho o CD que eu quero colocar na minha máquina virtual.
Lembra que eu falei que eu baixei o Windows em uma imagem virtual, como se fosse um CD virtual? Então, aqui a gente consegue marcar essa opção e iniciar o Windows a partir do CD, beleza? Só vou mostrar aqui as outras opções para vocês verem. A áudio, tá vendo? Entrada de áudio não tem microfone, não está ativado, mas pode ativar. Rede, tá vendo aqui? Tem um conector de placa de rede. USB, ele tá vendo aqui, ó, os meus equipamentos estão, meus equipamentos da minha máquina, do meu computador, estão em evidência aqui. E eu posso selecionar qual que eu quero que seja exportado para a minha máquina virtual. Pasta compartilhada é aquele espaço que você pode compartilhar, e área de transferência compartilhada é uma opção que a gente tem para transferir arquivos entre uma máquina e outra, mesma coisa daquela opção lá, né? Então essas opções aqui estão dentro de configurações aqui, nas configurações da máquina. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em driver óptico, né? E aqui, quando eu clico em driver óptico, é o meu CD. Vou aqui escolher uma imagem de disco. Então, vou lá na minha área de trabalho, sistemas operacionais, Windows. Vou abrir o Windows. Não aconteceu nada. Agora eu preciso reiniciar minha máquina, igual qualquer outro equipamento. Vamos vir aqui, máquina, reiniciar. Né? Ele vai dizer assim, você realmente deseja reiniciar? Eu vou pedir para não mostrar mais essa mensagem. Reiniciei minha máquina e agora ele vai procurar uma mídia que funcione. E aí, ele vai começar a iniciar a instalação do meu Windows, porque eu inseri, como se eu tivesse inserido um CD do Windows na minha máquina virtual. Olha lá, está a configuração do meu Windows. E a gente vai começar a instalar o nosso Windows 10, beleza? Então vamos lá, clicar aqui no menu português, a gente tem o idioma, tem o formato da moeda e hora, e tem o teclado ou método de entrada. No teclado é muito importante a gente trocar para Português Brasil, ABNT2, que é o novo formato de teclados utilizados no Brasil. Bom, clicou em avançar, a gente tem a opção de instalar agora, mas antes da gente chegar lá, a gente vai vir aqui na opção reparar o computador e ver que o CD do Windows, a instalação do Windows, vem com alguns sistemas de recuperação do sistema operacional Windows 10. Clicou aqui em reparar, olha só, vai ter aqui a opção soluções de problemas e algumas configurações, algumas ferramentas de solução de problemas, caso você está tendo problema com o sistema operacional e queira resolver. Reparo de inicialização corrige um problema que está impedindo o Windows de iniciar. Acontece muito, você tenta iniciar o seu Windows, tenta iniciar a sua máquina e sua máquina não consegue ligar, não consegue, o Windows dá erro e reinicia. Essa opção aqui pode corrigir esse problema. Nem sempre ela vai fazer, mas ela pode corrigir. Prompt de comando, você vai abrir o console do Windows, né? Aquela tela preta com as letras. Caso você queira copiar um arquivo, apagar um arquivo ou outro que está dando problema. Então, essa é uma opção com prompt de comando. Desinstalar atualizações. Eu fiz uma atualização do Windows, suposição, e minha máquina não está inicializando mais, depois da atualização. Ele tem uma opção aqui para desinstalar essa última atualização, e aí você vai conseguir iniciar o seu Windows novamente. Uma das ferramentas boas de utilizar. Restauração do sistema. Caso você tenha criado um ponto de restauração no seu sistema operacional, você pode vir aqui e restaurar antes do sistema iniciar, porque se o seu sistema não estiver iniciando, não tem como você clicar em restauração do sistema lá. Recuperação por imagem do sistema. Aqui, antes de ter o problema do seu sistema dar algum tipo de problema, você pode criar uma imagem de backup. O que é uma imagem de backup? É como se eu pegasse seu sistema operacional todo, comprimisse, botasse dentro de um HD e retirasse. Fizesse uma cópia desse sistema e você ia utilizar. Qualquer problema que você tivesse com o seu sistema operacional, eu posso vir com a sua cópia, a imagem, colocar lá e restaurar para aquelas configurações que a gente criou.
né? E aí vai deixar uma imagem de backup para você. Toda vez que seu sistema der problema e seus arquivos, você pode vir e usar essa imagem, tá bom? Muito utilizado para clonagem de HD. Para quem gosta, para quem tem computadores do mesmo hardware, exatamente o mesmo hardware, você pode clonar um HD para o outro, já que o sistema é o mesmo, os drives são os mesmos. Você cria uma imagem e repassa para todas as outras máquinas. Bom, é uma opção aí também para quem quer fazer formatações ou precisa agilizar o processo de instalação do Windows. Beleza? Então, vamos voltar aqui na instalação. Ele só tem a opção de desligar o computador, depois que a gente inicia em reparar, mas eu vou desligar, na verdade eu vou reiniciar. Vou vir aqui, máquina, reiniciar o meu computador. Ele vai iniciar o meu Windows novamente, porque o meu CD ainda tá inserido na minha máquina virtual. Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. Driver Options, tá vendo aqui? O Windows ISO está inserido. Nós voltamos à opção, vou marcar a opção ABNT2, avançar, instalar, e agora ele vai pedir um momentinho para fazer a instalação do Windows enquanto ela está sendo iniciada. Deixa eu só ajustar minha tela enquanto isso, para não ficar muito feio. Prontinho. Ele vai pedir para me ativar o Windows caso você tenha um CD com um número de serial. A gente vai ativar o nosso Windows de forma online, né? A gente vai fazer isso utilizando o nosso e-mail, tá bom? Então, não tenho a chave do produto. E aí ele vai deixar você instalar. Vai ter aqui, no meu, eu baixei essas 4 opções. Então, ele tem aqui a versão Home, Home Single Legible, Education e Pro. O Windows 10 tem essas opções. Todas em arquitetura 86X. Também é possível baixar em 64. Você tem que distinguir isso na hora que for fazer o download da imagem, tá bom? Então, voltando. A opção que a gente utiliza é o Windows 10 Home Single Language. Por quê? Essa opção, a Microsoft permite que o usuário utilize na forma pessoal, sem fins lucrativos. Então, você pode vir aqui, você é um usuário de Windows, você pode instalar o seu Windows na sua máquina, desde que você tenha um e-mail da Microsoft, um e-mail vinculado à Microsoft. Esse pode ser Xbox, Live, Hotmail, Outlook, qualquer e-mail dessa linha Microsoft, e aí você pode utilizar a versão Home Single Language, tá bom? Então, vou avançar aqui. Agora ele vai me dar o termo de licença de software, né, do Windows, que a gente pode ou não fazer. Clique em aceito, avance. E agora existem 2 opções, tá bom? A primeira opção é a atualização do sistema. Então vamos ler. Instala o Windows e manter o arquivo, né? Ao instalar o Windows, vai manter o arquivo, configurações e aplicativo. Os arquivos e as configurações e os aplicativos serão movidos para o Windows com esta opção. Esta opção só está disponível quando a versão de suporte Windows já está em execução no computador. Essa opção é caso você tenha um Windows antigo ou um Windows 10 atual, só que com problemas. E você clica aqui, ele só vai repor os arquivos que estão faltando, vai fazer uma instalação, vai pegar todos aqueles arquivos, vai juntar numa pastinha e vai deixar lá, caso você queira utilizar. Nessa opção, a gente não formata o computador, a gente só reinstala o Windows e os arquivos são mantidos, tá bom? Opção personalizada, a gente tem a opção avançada, onde a gente tem as opções de disco, né, de formatação e de particionamento, né? A gente vai usar a opção avançada para mostrar para vocês. Então, chegamos na parte de disco, né, de HD, onde eu vejo o meu HD. Então, reparem aqui, eu tenho um HD, né, um espaço aqui, esse aqui é o tamanho total e esse aqui é o tamanho livre. Ele não tem um formato, ou seja, ele não tem um sistema de arquivo. Lembra que eu falei que a gente tem que usar o sistema de arquivo NTSF? Beleza. Então, antes, a gente vai alocar um sistema para ele. Então, a gente vai vir aqui, a opção Novo. Tá vendo? Vamos botar o tamanho, 51.200 é 51 GB e 200 MB. É o tamanho total, já vem no total, tá bom?
cliquei em aplicar, ok. Ele vai criar e vai formatar. Então aqui, ó, ele criou um espaço não alocado. Então esse sistema aqui vai ser o meu sistema primário e essa outra unidade serão de configurações do Windows. Caso o seu computador reinicie várias vezes, essa aqui é uma opção de sistema que faz com que o Windows abra algumas ferramentas para te auxiliar a iniciar esse sistema, tá bom? Então, a unidade 0, partição 2, fica como primário. E tem aqui a partição de sistema, beleza? Agora, eu quero excluir, eu não quero essa opção. Eu quero criar um disco de 10 GB. Então, 10.000. E eu quero um outro que seja primário. Vendo aqui? Então, eu tenho 2 discos primários e eu consigo aí instalar um sistema operacional aqui e ter um outro espaço para backup, tá bom? Então, eu quero instalar meu sistema operacional nos 40 GB e deixar esses 9 GB aqui para guardar minhas músicas, minhas fotos. Então, lembra que eu falei da partição? Essa daqui é a forma de particionar. Se você quiser clicar aqui, ó, excluir, vai clicar, deixar ele não alocado, vai clicar em novo, bom? E pode criar de novo. Tá vendo aqui? Caso vocês queiram. Se você pode excluir tudo, pode alocar o tamanho exato que você queira, fica a seu critério. Bom, agora a gente vai clicar aqui na opção formatar e aí ele vai formatar esse arquivo. O Windows 10 só te dá a opção de formatar o HD em NTFS, tá bom? Então, clicar aqui também pode formatar. E aí, quando você iniciar o sistema, eles já vão estar disponíveis para utilizar. Eu vou instalar na opção maior ou Windows aqui, tá bom? Nessa opção aqui. Avancei. Prontinho. Agora, o Windows vai terminar de instalar, vai fazer a preparação dos arquivos, vai demorar aí em torno de meia hora e eu vou cortar o vídeo nessa opção, nessa parte, para ficar mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. Então, galera, após aguardar o período de instalação do sistema do Windows, né? Aquela parte de que ele vai copiar os arquivos, ele me trouxe para essa página onde eu começo a configurar os serviços que eu vou utilizar nele, né? Então tá aqui a minha configuração de usuário, né? Ele está aqui pedindo para mim ativar o reconhecimento de voz. A gente pode ativar ou não, vai depender da sua necessidade. Eu vou deixar que não. Localização também eu não vou colocar para ele localizar você. Isso aqui é para enviar feedback de escrita da caneta. Eu também não vou usar caneta, não vou enviar. Permitir dicas, deixa as dicas ligadas para o pessoal que precisa. Aqui é a ID de anúncio, para o anúncio ser mais direcionado para o que você precisa. Eu deixo não, porque eu não quero compartilhar dados de anúncio, né? E agora começo a inicialização do Windows. Tá aí, já configurou. Aqui a configuração do Google, do Internet Explorer, né? Na verdade do Edge, né? Microsoft Edge. Você pode botar ele em português aqui. Lembrando que como o sistema operacional está instalado numa máquina virtual, você pode ter problemas de desempenho, tá bom? Na verdade, acho que é Brasil. Brasil, português. Let's start. Pronto, esse aqui é o Edge, né? Mas você pode instalar outro navegador. Agora, mostrar para vocês, né? Aqui, ó, a questão do HD particionado. Lembra que eu particionei na instalação do sistema operacional? Tá aqui, ó, meu computador. Aqui está o meu sistema operacional e aqui está a outra partição do HD. Os dois são um dispositivo só, porém ele está dividido em duas partes. Se eu precisar reinstalar o meu Windows, formatar a partição que está com o meu sistema operacional, essa partição aqui vai permanecer intacta. E eu posso copiar meus arquivos para cá, fazer um backup e formatar somente a partição C. É uma opção para quem não quer perder os dados.
Beleza? Então, aqui a gente termina a instalação do Windows, né? E agora a gente vai começar a fazer a instalação do Ubuntu, né? Então, praticamente igual, a gente vai usar uma mídia, remove um CD virtual, da mesma forma que a gente utilizou o Windows, beleza? Então, bora lá? Então, pessoal, agora vamos iniciar a instalação do sistema operacional Linux, né? Que é a versão Ubuntu, né? Que é uma das distribuições do Linux. Vamos lá. Primeiramente, mesma coisa, vamos abrir o nosso programa de máquina virtual, né? E vamos criar uma nova máquina para rodar o Ubuntu. Então, vamos lá. Novo, né? Eu vou clicar aqui, Ubuntu. Lembra que quando você já joga a sigla, o máquina virtual já identifica. Vou criar a opção 64 bits porque o Ubuntu que eu baixei foi 64, tá bom? Para vocês verem. Vou aumentar aqui minha memória para 2 GB. Lembrando que a memória aqui ela não é compartilhada com a do Windows. Então, se os sistemas operacionais estiver sendo executado e o outro fechado, ele só vai usar 2 GB de memória. Agora, se você abrir os dois sistemas operacionais juntos, as duas máquinas ao mesmo tempo, vai usar 2 GB mais 2 GB. Eles não vão compartilhar dessa memória, tá bom? Então, clicou em avançar. Vou criar um HD novo, tá bom? Eu não vou utilizar o do Windows. Eu podia utilizar o do Windows para fazer, mas eu não vou. Vou usar um HD novo. Vou aqui, o VirtualBox de imagem, né? Vou botar dinâmico, porque eu quero aquele HD que vai crescendo de acordo com os arquivos que eu coloco. Vou vir aqui, vou aumentar para 50 GB também, para ficar os dois do mesmo tamanho. Vou criar o HD e prontinho. Tá aqui a minha máquina virtual com o Ubuntu. Reparem que tem algumas diferenças. Por exemplo, na memória de vídeo, o Ubuntu não requer tanto, né? O Ubuntu aí é um sistema operacional mais leve do que o Windows em relação a gráfico, justamente porque hoje ele está com um foco voltado para dispositivos móveis. E dispositivos móveis tendem a ter um nível de processamento tanto de gráfico quanto de dados um pouco menor comparado com os grandes desktops, beleza? Mas a gente vai instalar ele aqui na nossa máquina virtual. Vamos iniciar a nossa máquina igual ao Windows. Dessa vez ele não vai, ele vai dizer aqui que eu posso iniciar com o CD da última vez, tá vendo aqui? O CD aqui que eu selecionei, mas eu vou clicar em cancelar porque eu não quero instalar o Windows nesse CD, eu quero instalar o Linux. E aí a mesma coisa, tá vendo? A mesma coisa da máquina, da primeira vez que a gente utilizou o Windows, ela tá dizendo aqui, ó, que não encontrou nenhum meio de iniciar o sistema. Então, eu vou primeiro inserir o meu CD. Aí a gente vem aqui em entrada, em dispositivos, dispositivos ópticos, escolher uma imagem de disco. Vou lá na minha área de trabalho, sistemas operacionais, eu já botei aqui, já fiz o download do Ubuntu e vou iniciá-lo. Vou deixar o link, tá? Para vocês fazerem download tanto do Windows quanto do Linux, se vocês quiserem me acompanhar fazendo essas instalações, tá bom? Então, abrir minha máquina. Eu coloquei o CD, agora eu preciso reiniciar a minha máquina para dar um novo boot. Reiniciei e a minha máquina vai começar a iniciar o Ubuntu, né? Através do CD CD virtual que eu inseri. Então agora ele vai começar a instalação, né? Vai checar, vai completar. Deixa eu fechar aqui. A visualização gráfica do Ubuntu é um pouco diferente do Windows, né? Na forma de instalação. Mas, no fim, os sistemas operacionais têm a mesma finalidade. Coordenar os seus hardwares e fazer a sua tradução entre você e o seu equipamento, né? A sua solicitação. Então, o sistema operacional vai ter os dois têm a mesma finalidade, por mais que tenham sistemas diferentes.
beleza? Então aqui, ó, já carregou um drivezinho de mouse, tá vendo? O mouse já está diferenciado. Tá aqui, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Pronto. Vamos lá. Primeiro, vamos colocar aqui, né, a nossa linguagem em português do Brasil. E a gente tem aqui duas opções. Se você pode experimentar o Ubuntu sem fazer qualquer alteração em seu computador, diretamente a partir do CD. Lembra que eu falei que quando a gente cria um CD de instalação, a gente tem a opção de iniciar um sistema operacional através do CD, sem precisar usar o nosso HD? Então, aqui está essa opção. O Ubuntu já tem isso de fábrica, então você pode clicar aqui em experimentar o Ubuntu e ele vai copiar os dados básicos do sistema operacional para dentro da sua memória, né? Memória RAM. Desligou o PC, acabou. Aqueles dados vão se apagar, beleza? A gente vai instalar o Ubuntu na forma básica. Então vamos lá, instalar o Ubuntu. Prontinho. Agora a gente vai escolher o teclado. Lembra que eu falei? A gente tem que usar o ABNT2, né? Gostaria de instalar. Instalação normal, gente. A instalação mínima, ele não vai instalar nenhum tipo de complemento, leitor de áudio, media player, essas coisas, não vai instalar nada. Deixa a instalação normal, que pelo menos vai vir um navegador de web, um programa de edição de texto. Vocês vão ver que é diferente do Windows, né? E você pode botar para baixar as atualizações. Eu não vou botar para não demorar tanto, né? Então, eu vou desmarcar essa opção e vou avançar. Agora a gente tem aquela mesma função do Windows, lembra? Apagar disco e reinstalar Ubuntu. Opções avançadas que a gente tem de configurar o nosso sistema. Pessoal, só uma falha aqui. A configuração do layout da tela de imagem não está batendo, tá vendo? Do Ubuntu está com um erro. E aí eu estou usando o Tab do meu teclado para chegar até a opção avançar, tá bom? Então aqui, ó, vou voltar aqui para vocês verem, tá vendo? Eu vou dando Tab até a opção avançar. Aqui está a opção avançada para a gente criar aquela partição, nova tabela de partição. A do Ubuntu é um pouco complexa de criar, então eu aconselho a vocês a usarem sempre a opção reinstalar, porque aqui vai ser mais rápido, tá bom? A não ser que você tenha uma noção maior com Linux, aí sim você pode usar a opção avançada, mas o Linux ele costuma ser bem complexo, justamente em sistemas de configurações. Ele parte muito para a área de texto, de digitação, de programação, né? O Ubuntu em si já tem uma parte gráfica um pouco melhor, um pouco mais amigável de se utilizar. Então, se você não sabe, utiliza a opção mais simples, que aí ele já vai criar o HD, já vai, ó, tá vendo aqui? Ele já identificou a partição, você só vai continuar e ele vai já instalar dentro do HD que você deixou. Bom, aqui, ó, onde você está? São Paulo, na verdade é Rio de Janeiro. Seu nome, user. Aqui é o nome do seu computador. Você pode, eu vou botar outro nome. Vou botar Box Linux. No Linux é obrigado a botar senha. Então minha senha vai ser, vou botar a senha simples aqui, senha 1 para ficar simples. Então agora começa a copiar os arquivos igual no Linux, igual no Windows, beleza? Então, nessa parte aqui eu vou cortar, porque demora em torno de 30, 40 minutos essa instalação. E aí quando eu voltar,
já vai voltar diretamente já na parte de configuração inicial do sistema operacional, tá bom? Lembrando, só para vocês terem ideia, comparado ao Windows, ele também reinicia o computador. Então, esse sistema todo é automatizado e eu só vou parar no momento em que o computador necessita de interação minha, beleza? O processo automático eu vou deixar, vou cortar na edição. O processo, na hora que necessitar de interação minha para que seja instalado as coisas, para que eu configure o computador, eu volto a conversar, a gravar com vocês, beleza? Então, pessoal, estou aqui, agora terminou de copiar todos os arquivos, né? E agora voltou, o computador reiniciou e voltou para essa tela inicial do Ubuntu, né? Ele está aqui me dizendo para me conectar com uma das minhas contas, né? Que é parecido com os equipamentos portáteis, né? Os celulares, os smartphones e os tablets. Eu vou ignorar por enquanto. Ele está aqui dizendo para me usar o LivePath, mas eu também não quero usar agora, né? Pedindo para me ajudar a melhorar o Ubuntu, né, com aquele feedback. Termo de privacidade eu vou deixar localização fechada. Aquelas configurações iniciais. Pode usar a loja de software para instalar esses aplicativos aqui. Olha, os arquivos compatíveis aí do Windows, tá vendo? Discord, OBS, Spotify, Skype, VLC. São programas aí bem familiarizados com o Windows, né? Tem mais aqui para baixo, que a gente pode utilizar também no Ubuntu, tá bom? Então aqui, ó, tá dizendo que tem uma atualização, que eu posso pedir para instalar, e ele vai começar a instalar, né? Vai vir pro cantinho e vai instalar. E tá aí, gente, vai pedir minha senha aqui, ó, deixa eu só colocar. Tá aí, o Ubuntu instalado na máquina virtual. Lembrando que você pode também instalar um sistema operacional junto com o outro, né? Você pode criar uma partição para cada sistema operacional e fazer um menu de seleção multi-boot, beleza? Então tá aqui. Ele é um sistema parecido com... ele é mais voltado... Tá com foco, ele não era assim, mas ele tá com o foco voltado para dispositivos móveis, tá vendo? Parece, os ícones são grandes, o menu de interação dele é mais de arrastar, tá vendo? Parece que eu tô usando aplicativos de celular, entendeu? Aqui é o menu dele, ó, o menu de aplicativos, tá vendo? Igual de um tablet, de um celular, de um smartphone, parecido com os sistemas móveis mesmo, entendeu? Então, tá aí o Ubuntu mostrado para vocês, né? Essa aula eu vou terminando aqui, com a instalação desses dois sistemas. Na próxima aula a gente vai dar um foco no Windows, né? Então a gente vai instalar programa, desinstalar, aprender a configurar fazer algumas configurações no Windows, como desempenho de memória, verificar também os drivers instalados. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida e tiver algum feedback, deixa uma mensagem pra gente no chat abaixo. Assim que possível a gente responde, beleza? Então, até a próxima e tchau, tchau.